setores da sociedade, inclusive a economia, principalmente a economia, depois da saúde, é claro. Alguns bancos já anunciaram novas linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, para ajudar a passar essa fase difícil que estamos passando ainda não acabou. Vamos ao vivo conversar com Kézia Oliveira, ela tem mais informações para a gente, porque muita gente já se pergunta, o pequeno e médio empreendedor, empresário, que emprega muita gente, a maioria, né, que emprega boa parte desse setor aí, dessas pessoas que trabalham com carteira assinada e muita gente sem saber o que fazer. E agora eu faço o quê para manter os meus funcionários, para manter as minhas atividades? Tem essa ajuda também, né, dessas linhas de crédito que estão sendo lançadas em relação aos autônomos, microempreendedores. Também o governo federal está chegando junto com algumas medidas, Kézia, mas esse é um serviço muito importante para explicar para quem está em casa, né, sem saber o que fazer com sua empresa. Bom dia para você. Sim, Emily, bom dia para você, bom dia a todos. É um problema que muitas empresas, né, muitos micro e pequenos empresários vão enfrentar neste momento. Eu já antecipo aqui uns dados de um estudo da startup de gestão empresarial Vises, que mostra que 78% das pequenas empresas deve ter queda de 30% no faturamento. Os dados também apontam que 85% dessas empresas não estavam preparadas para este momento. E aí, qual é a principal medida delas, segundo a pesquisa? Corte de gastos. 58% das empresas afirmaram que estavam cortando os gastos, e outras medidas a concentração em vendas online, a organização das equipes em home office e também o fechamento do negócio temporariamente. São essas medidas que muitas empresas têm tomado, além da principal que a gente vai falar aqui nessa manhã, que é sobre as linhas de crédito. Muitas têm adotado essas linhas de crédito, têm recorrido a essas linhas de crédito bancário, e para conversar sobre isso eu estou aqui com o Gustavo Arruda, superintendente de varejo do Banco do Brasil, que vai nos explicar melhor, né, Gustavo, a importância dessas linhas de crédito, dessas novas linhas de crédito nesse momento da economia do país. Bom dia. Muito bom dia, Kézia, bom dia a toda Rio Grande do Norte, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, apesar do momento de fechamento do nosso atendimento presencial, nós temos equipes em home office, temos equipes internas trabalhando proativamente, né, no contato com a nossa carteira de clientes, e também temos já percebido uma grande procura dos clientes por linhas de crédito de giro, nesse momento principalmente, né, e também de linhas de renegociação de dívidas, que são linhas que vêm a dar um certo fôlego para essas empresas no momento que a gente vive, né, com o advento do Covid. A gente vê que é um momento importante, Gustavo, que a gente tem nesse momento batido nessa tecla da importância da saúde, da importância do isolamento social para tentar conter aí a proliferação do vírus, mas a questão econômica ainda preocupa muito, e vocês, por exemplo, já estão com essa visão no micro e pequeno empresário, que é quem mais sofre nesses momentos, né? Com toda certeza, e a gente sabendo disso, né, tendo conhecimento disso, tem feito um trabalho, né, dessa assessoria junto à nossa carteira de clientes. O momento pede isso, né, que a gente esteja ao lado dele, e os clientes têm demonstrado assim, muita satisfação por um contato num momento como esse. Temos linhas de giro, temos linhas de investimento, o nosso aporte de crédito na pessoa jurídica foi aumentado em 45 bilhões, e isso está no nosso caixa para que a gente possa fazer essa assistência creditícia ao nosso cliente. Porém, como te disse, as linhas de renegociação também são objeto, né, de oferta e de procura. E a gente tem hoje linhas que permitem que o micro e pequeno empresário possa pegar suas operações e levar um prazo maior, de até 60 meses, e com carência de até 180 dias. Essas linhas de renegociação, explica melhor como é que elas funcionam. Bom, o cliente, parte da premissa que ele está com um problema de fluxo de caixa, nos procura, né? Existe uma linha
que permite que a gente chama de pula parcela, né, carinhosamente, de jogar as próximas 2 parcelas por final do cronograma. Isso o próprio cliente pode fazer no gerenciador financeiro, ou seja, pela internet. É a única instituição que consegue fazer isso pelo gerenciador. E além dessa opção, que é uma opção de curtíssimo prazo, nós temos outras opções mais modeladas que permitem que o cliente possa pegar uma operação de 24 meses, né, e jogar para um prazo de 60, ganhando ainda uma carência de 180 dias. Para essa contratação, o cliente necessariamente precisa fazer contato com o seu gerente de relacionamento. E nesse momento, apesar da contingência, nós temos trabalhado com esse público, né, no home office e internamente também. É bom a gente ressaltar também que nesse momento alguns bancos estão trabalhando com a linha de crédito de giro. Explica para quem está em casa que também é uma possibilidade para esse momento. Foi inclusive uma sugestão do governo federal. Bom, na verdade, na semana passada foi amplamente divulgado, né, o lançamento de uma linha para financiar folhas de pagamento das empresas, o que você acaba inibindo as demissões, né, contendo a questão do emprego, que nesse momento é muito importante, e para a economia também. E o que a gente pode adiantar é que o Banco do Brasil fará parte desse momento, disponibilizando essa linha, mas como posso adiantar também, é uma linha que requer normatização, né, por medida provisória. Então, as informações que eu posso dar agora nesse momento é que serão até 30 meses de pagamento, carência de 6 meses e uma taxa anual de 3,75. Do ponto de vista de custo, é uma linha bastante interessante. E ela vai ser voltada para as empresas que detêm contrato de folha de pagamento conosco. Tá certo. Entrevista aqui com Gustavo Arruda, superintendente de varejo do Banco do Brasil. Obrigada, Gustavo, Obrigado pela sua entrevista. E é isso, Emily. As medidas disponíveis para os micro e pequenos empresários, a gente sabe que esse momento é um momento difícil, muita gente está com receio dos próximos meses, como serão, mas o mais importante nesse momento é tentar segurar o máximo possível os empregos, não é verdade? Com certeza, viu, Kézia? É importantíssimo nesse momento. É preciso andar em conjunto e resolver todas essas questões causadas por essa crise desse tamanho, né? Outra coisa, eu vou aproveitar que você está no banco, a gente tem recebido muitas ligações com pessoas em dúvida ainda com relação ao funcionamento das agências bancárias. Posso aproveitar a sua presença aí ao lado de um representante do banco para explicar exatamente como é que está sendo o funcionamento, até porque a gente está vendo algumas pessoas aí dentro também, né? Sim, Gustavo, a Emily pediu para te perguntar, fazer uma pergunta importante também nesse momento, não a respeito das linhas de crédito, mas em relação ao funcionamento dos bancos, porque muita gente ainda está tendo dúvida nesse período de pandemia, há recomendações especiais. Como é que está sendo o funcionamento aqui das unidades? Bom, em respeito ao decreto estadual, nós temos trabalhado internamente, né, com excepcionalidades no caso de aposentados e pensionistas do INSS e também de programas sociais, caso o cliente tenha uma certa dificuldade de fazer um saque, né, renovar uma senha para isso. Mas nossos terminais de autoatendimento estão todos abastecidos, temos operado com um horário de funcionamento da nossa sala de autoatendimento estendido, que é para permitir maior flexibilidade, menor aglomeração. Contamos muito com o apoio da imprensa na divulgação disso e obtivemos um belo resultado, né? As pessoas também estão mais conscientes e estão vindo em horários distintos, né? O que permite a gente ter uma sala de autoatendimento com atendimento pleno, com caixa abastecido e sem aglomerações, o que é mais importante. Tá certo. Emily, eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, viu, Kézia? O pessoal de casa liga muito, tem muita dúvida em relação ao funcionamento do banco. Tá aí a explicação. Obrigada também ao Gustavo por todas as explicações. E olha, voltando